Fala impressionadores, back-end, front-end e full stack. O que são esses três nomes? Onde que o Python entra no meio disso tudo? Eu consigo ser um programador full stack só aprendendo Python? Calma. Vamos lá que eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Bora pro conteúdo. E bom, para mostrar isso daqui para vocês, eu trouxe um exemplo de um site real para vocês, que é o site que a gente desenvolve, por exemplo, dentro do nosso curso, o Python Impressionador, a gente desenvolve uma cópia do Netflix usando Python. Então, já respondendo aquela pergunta, eu consigo desenvolver um site com Python? Sim. Mas onde que o Python entra nisso tudo? Está vendo? Ó, isso aqui é uma cópia do Netflix feita. E aqui a gente tem tanto a parte front-end quanto a parte back-end. E o que é cada uma dessas coisas? Vamos entender agora olhando o projeto onde está construído todo esse site, o código do projeto. Basicamente é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é o que é cada um desses nomes. Front-end, como o próprio nome já diz, é a parte front, a parte de frente. Back-end é a parte que está back, atrás. Então esses nomes já ajudam a gente a entender um pouco o que é cada coisa. O front-end, ele é como se fosse aquilo que o usuário está vendo. Ele não é necessariamente o que o usuário está vendo, pode ter alguma coisa acontecendo por trás. O front-end, a gente normalmente diz que é tudo aquilo que é meio que renderizado, né, criado, compilado dentro do navegador da pessoa. Então, a pessoa que programou isso daqui para essa logo aparecer nesse local, para esse botão levar para um link específico, para essa barra de pesquisa fazer alguma coisa, para quando eu clicasse aqui para o lado ele fizesse essa movimentaçãozinha que leve e tudo mais, é um programador front-end. E se você for olhar isso dentro do nosso projeto, isso é realmente um programador, não é designer. Designer é outra coisa. Designer é quem desenhou essa tela daqui, digamos assim, com imagens e falou, olha, a logo vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui. Deu para o programador front-end e ele falou, se vira. E aí o programador vai pegar aquilo dali e vai construir toda essa estrutura. O que é construir essa estrutura? Se você olhar dentro de um projeto, normalmente você vai ter pastas assim separadinhas, chamadas, tem variações de estruturas de projetos, mas quando você encontrar algo assim, static e templates, esses nomes assim, costumam ser nomes de locais onde ficam a parte front-end do site que você está construindo. Então, normalmente costumam ser arquivos HTML, arquivos CSS e arquivos JavaScript, beleza? Então, essas três linguagens de programação, JavaScript é realmente uma linguagem de programação, HTML e CSS não chegam a ser uma linguagem de programação, é mais uma linguagem de estrutura. O programador front-end é quem vai construir isso daqui. Tá vendo? Que vai construir essa estrutura. Tá vendo? Isso aqui são códigos. Só que isso aqui são códigos em HTML, tá vendo? Inclusive, aqui dentro a gente tem, olha lá, um script feito em JavaScript. Então, sempre que você for construir o front-end de qualquer site, provavelmente você vai usar HTML, CSS e JavaScript. Aí você fala, ué Lira, mas você não falou que dava para construir site com Python? Sim. Esse projeto inteiro ele foi construído usando o Django. O que é o Django? Quando você vai construir um site, normalmente você não vai pegar um bloco de código vazio e começar a criar os seus códigos lá. Você vai usar o que a gente chama de um framework para criar o seu site. Então, um framework, ele nada mais é do que como se fosse um pacote de ferramentas daquela linguagem de programação feita para um objetivo específico. Então, o Django é um framework para criar sites em Python, o Flask é outro framework para criar sites em Python. Os dois são muito usados. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês foi feito com Django. Beleza, então quando você vai programar um site, criar um site, você vai usar, nesse caso aqui, o Django, que vai criar essa estrutura do site. E aí, se você reparar aqui dentro, olha lá, você vai ter vários arquivos Python. E todos esses arquivos aqui são arquivos Python, todos esses arquivos aqui são arquivos Python. O que esses arquivos estão fazendo? O Python ele é usado no back-end dos sites. Então, o Python ele é o que cria, digamos assim, toda a lógica por trás do site, do que acontece quando uma pessoa preenche um formulário. O que define, por exemplo, que aqui nessa tela tem que aparecer esses cursos aqui. Como que eu estou interagindo com um banco de dados? Como que eu crio um usuário dentro do meu sistema? Como que eu crio um novo filme dentro lá do site da Netflix? Uma nova série e tudo mais. Tudo isso, a estrutura por trás do site, né? Por isso que o nome é back-end. A estrutura por trás do site que está rodando para fazer o site funcionar é no back-end que você faz. E aí, para isso, você tem algumas linguagens que você pode usar no back-end de site. Tem várias linguagens, o Python é uma delas, uma das
que é bastante usado também, principalmente com o Django e com o Flask. Então esse caso daqui a gente construiu usando o Django. E Nino, o que é um programador full stack? É o cara que sabe fazer as duas coisas. É o cara que sabe tanto programar essas páginas aqui do front-end, né, essa parte HTML, quanto criar, por exemplo, as estruturas aqui do back-end. Criar os modelos, que são a parte de interação com o seu banco de dados, criar lá os seus formulários, criar toda a lógica de aplicativos, criar a lógica de URLs, e assim vai, assim vai, assim vai. Toda essa estrutura por trás do site. Beleza? Agora, isso não significa que, por exemplo, se você for pesquisar na internet por um curso de desenvolvimento web em Python, ou seja, de criação de sites em Python, que você só vai aprender a parte back-end. Tanto que, por exemplo, já meio colocando aquele jabazinho subliminar, não tão subliminar assim, no nosso curso a gente desenvolve 2 sites, um com Flask e um com Django. Só que a gente desenvolve o site inteiro. Então, o nosso curso é um curso de Python, onde a gente foca muito mais em você entender toda a estrutura do site, como que você está construindo o site e tudo mais, mas a gente constrói do zero cada uma dessas páginas HTML daqui na frente. Então, bem ou mal, você faz um projeto na linha full stack. Você aprende a fazer toda a parte, tanto o front-end quanto o back-end. Só que, como você deve imaginar, a gente não dá tanta ênfase na parte do front-end quanto na parte de Python propriamente dito. Afinal de contas, é um curso de Python. E eu estou dando o nosso como exemplo, mas se você provavelmente for pesquisar na internet por outros cursos e escolher fazer um outro curso, se você encontrar um curso, por exemplo, de desenvolvimento web com Python, provavelmente vai ser a mesma estrutura. Você vai aprender a parte back-end, a parte front-end, como esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Só que o foco vai estar muito mais em, como que eu crio as estruturas para fazer o site funcionar? Como que eu conecto essa parte do back-end com a parte front-end para conseguir subir tudo na minha página e tudo mais? E aí, a explicação de front-end que você vai encontrar vai ser o suficiente para você conseguir construir esse projeto sabendo o que você está fazendo, sabendo o que cada linha de código dessa está fazendo, mas não necessariamente entrando muito a fundo do tipo, a partir de agora eu sei fazer qualquer site com qualquer front-end. Não, provavelmente vai ser algo mais, digamos assim, não superficial no sentido de você não conseguir entender, mas superficial no sentido de não entrar muito a fundo em tudo que está acontecendo na parte front-end. Muito mais preocupado em como que a gente constrói o front-end desse projeto e em você entender a parte back-end e de integração entre essas duas frentes, back-end e front-end, para você conseguir fazer isso em qualquer projeto que você queira. Normalmente esse vai ser o foco. Então, em resumo, é isso. Eu espero de verdade que tenha ficado claro o que é esse front-end, o que é o back-end, o que é o full stack, o cara que consegue fazer as duas coisas. Se você aprende a fazer um projeto desse daqui, eu posso me considerar full stack? De certa forma, sim. Um projeto como esse daqui é um projeto full stack? Sim, de certa forma sim. Afinal de contas, você vai construir a parte front-end e construir a parte back-end. E nas empresas você vai encontrar meio que os dois cenários. Tanto empresas que preferem ter o programador front-end ou a equipe de programação front-end e a equipe de programação back-end. E empresas que preferem ter um cara full stack que saiba fazer as duas coisas. É óbvio que quanto mais você souber, digamos assim, se você foca mais na parte back-end, mas se você souber um pouco também da parte front-end, isso te ajuda a fazer a integração do site, a construir as coisas de forma certa, a corrigir bugs e assim vai, assim vai. Então não acha também que você tem que aprender, não, como eu tô focado em Python aqui, eu só vou aprender a parte back-end e não quero saber nada de front-end. Não, até por isso, nos nossos projetos, quando a gente ensina também a parte de front-end, porque é importante você saber navegar entre essas duas coisas. Beleza? Espero de verdade que o conteúdo tenha ajudado vocês. E antes de ir embora, não é um pedido para vocês não, porque o like eu já sei que vocês têm que ter dado e se inscrito no canal também. É um presente para vocês. Se você quiser aprender a construir seu primeiro projeto de site em Python, seja usando o Django, seja usando o Flask, um exemplo bem simplesão para você começar mesmo, eu vou deixar um link aqui embaixo de um mini curso, onde eu dou essas duas opções para você. Construir seu primeiro site com Flask, construir seu primeiro site com Django. Como eu falei, sites bem simplesões mesmo, só para você colocar alguma coisa no ar, mas pode ser o seu primeiro projeto. Entra ali, começa a aprender com a gente, é de graça, então é só clicar ali. Grande abraço e até a próxima aula.